Passamos agora para a nossa rúbrica quinzenal da matemática ao seu encontro com o professor Ricardo Teixeira. Boa tarde, professor, uma vez mais bem-vindo ao Açores hoje e vamos continuar a explorar essas curiosidades dos números de identificação conhecidos como algoritmos de controle, que tem muito para nos apresentar. Boa tarde, Vera. Boa tarde aos nossos telespectadores. Vamos continuar. O que começou por ser o tema de uma rúbrica já vai na terceira, porque realmente há muitos exemplos de números de identificação com algoritmo de controle. Tem uma sequência de algarismos e no final dessa sequência há um algarismo que não tem informação específica e está lá apenas para confirmar se não foi cometido algum erro, que é normal. Nós cometemos erros de escrita, nomeadamente trocar dois algarismos consecutivos, enganarmos no algarismo e como esses números de identificação são importantes para aquilo que para a nossa vida do dia-a-dia, realmente há que ter alguma segurança que esses números não contêm erros e não estão a identificar outras coisas que não as que nós pretendemos. Eles são importantes porque identificam-nos a nós próprios como cidadãos no país. No caso concreto do BI, por exemplo. Exatamente, vamos ver esses exemplos. Já vimos outros nas anteriores rubricas, nomeadamente vimos o número de série das notas de euro. E aí é necessário fazer uma soma de teste e essa soma tem que ser um múltiplo de 9. Trabalhamos a tabuada do 9. Até um tema que, neste momento, nas turmas do terceiro ano, os alunos estão a explorar as tabuadas do 9, a tabuada do 9, e vão levar essa ideia lá para casa para ensinar aos encarregados de educação como é que se pode encontrar a matemática mesmo debaixo do nosso nariz, neste caso nas nossas carteiras. Dentro da carteira. Vimos outros exemplos como os códigos de barras, os números dos cartões Visa e o número do documento do cartão cidadão, que são outros exemplos, neste caso com os múltiplos de 10. Os nossos telespectadores também podem verificar nos vídeos das anteriores rúbricas como é que isso se processa. Hoje queríamos trabalhar com outros exemplos em que agora a soma de teste é múltiplo de 11. Há uma pequena diferença. E vamos ver alguns exemplos interessantes, desde logo como tínhamos prometido. Vamos começar com o antigo número de bilhete de identidade, atual número de identificação civil. Eu trago um exemplo que apresento na primeira imagem. Este número é composto por alguns algarismos, o número de algarismos depende de quão antigo é o número do BI ou do cartão cidadão. Apresenta sempre um algarismo isolado. No BI é um algarismo que se encontra dentro do quadradinho. No cartão cidadão é um algarismo que antecede duas letras. Já aqui falamos nas letras que têm um significado, que tem a ver com a emissão do cartão. Este número de identificação também tem as suas especificidades e vamos ver como é que se calcula a soma de teste. Nós, como o algarismo de controle é aquele algarismo que está ali, o zero, o algarismo mais à direita, vamos passar para a próxima imagem onde vemos as contas que são necessárias fazer. E é de composição daquele número? Não, antes disso, Vera, é só para chamar a atenção do que é um múltiplo de 11. Portanto, os múltiplos de 11 são os números que se obtêm adicionando várias vezes o 11. Temos o 11 mais 11, que é o 22, 3 vezes 11, 33, 4 vezes 11, 44 e por aí fora. São os vários múltiplos de 11. No final, essas contas que vamos fazer têm que dar um múltiplo de 11. É só aqui para recordar os múltiplos de 11. Porque quando falamos em múltiplos de 9, as pessoas reconhecem a tabuada de 9. Quando falamos em múltiplos de 10, é um número em que o algarismo das unidades é 0. Mas múltiplos de 11 são um bocadinho mais estranhos, por isso é que eu apresento aqui a lista. Vamos então passar para as contas propriamente ditas. Nós geralmente fazemos os cálculos da direita para a esquerda porque começamos sempre a considerar o algarismo de controle, que é ali o 0. Geralmente não se multiplica o algarismo de controle. E o que é que acontece no caso do número de BI ou número de identificação civil no atual cartão cidadão? Nós vamos multiplicar os algarismos sucessivamente por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e até acabar. Porque há uns números que têm mais algarismos e outros que têm menos. Mas é sempre crescente. É sempre crescente, exatamente. Começamos com 2 e vamos até acabar o número e já não haver mais algarismos. Fazemos as contas, adicionamos esses produtos todos, adicionamos também o algarismo de controle, que neste caso é 0, mas podia ser outro valor. Passamos à próxima imagem, onde vemos o resultado da soma de teste. E fazendo as continhas todas, estão ali a verde, obtemos 121. E 121, de facto, é 11 vezes 11. Portanto, são 11 onzes
que estão dentro do número 121, se quisermos dizer de uma maneira simples. De facto, é um múltiplo de 11 e verifica-se a validade deste número de identificação civil. Uma maneira mais simples de fazer as contas é a seguinte: como nós queremos múltiplos de 11, ou seja, queremos um número que tem vários 11s, fazemos como fizemos nas outras rúbricas, mas nas outras fomos tirando 9 e 10. Agora tiramos 11. E vemos uma exemplificação disso na próxima imagem, onde temos ali o 48, podemos tirar 4 vezes 11, que é 44. Todos os 11 conseguimos tirar, já tiramos 4 vezes 11, dá 44, ou 48, ficamos com 4. Depois, o número que segue, nós temos ali o 14? O 14, exatamente. Tirando o 11, ficamos com 3. O 18, tirando o 11, ficamos com 7. O 22, podemos tirar 2 vezes 11, 22, ficamos com 3. Portanto, é uma maneira mais simples de fazer os cálculos. Retirando os 11 todos, no final só temos que adicionar aqueles números que estão ali, que resultaram de retirar os 11. E vemos isso na próxima imagem, onde nós podemos adicionar, portanto, aqueles 3 exemplos que ali estão. O 4 mais 3 mais 7, que dá 14. Tirando o 11, fico com 3. Depois, na próxima imagem, vemos a próxima soma. 3 mais 3 mais 5, que fica 11. Tirando 11, dá 0. E assim confirma-se que realmente está correto. Porque ao tirar os 11 todos, neste caso tiramos 11 vezes 11, que o número era 121, no final tem que dar 0. E fica verificado a validade. Os nossos telespectadores lá em casa podem testar isto, testam o cálculo mental. Tirando 11 é uma maneira mais rápida de chegar ao resultado. E todas as formas de proceder esta contagem serão diferentes, porque os nossos números, evidentemente, são únicos, não se repetem, por isso o processo será sempre diferente, o resultado é que terá que ser sempre o mesmo. Exatamente, portanto, os algarismos são diferentes, mas fazemos sempre as contas com aqueles números, multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5, adicionamos tudo e tem que ter um múltiplo de 11. A maneira mais fácil de saber que é um múltiplo de 11 é tirar 11 e, no fim, dar 0. Ora, este sistema não é perfeito, há um bug. E exatamente, quando o algarismo é 0, era uma promessa que tínhamos na última rúbrica de falar sobre o assunto. O que acontece é o seguinte: quando nós trabalhamos com somas que são múltiplos de 10, o algarismo de controle varia, tem 10 possibilidades, varia de 0 a 9, são os 10 algarismos. Mas quando eu trabalho com múltiplos de 11, como os restos da divisão de 11 por 11 são também 11, precisamos do 0 ao 10. Então temos o problema que é quando o algarismo de controle é 10 e só há espaço para pôr um caractere, o que é que se faz? Quando nós olhamos para outros exemplos, como o ISBN, que é o número de identificação dos livros, ou mesmo das nossas receitas médicas, o que é que acontece? Os criadores desse sistema lembraram-se de quando o algarismo é 10, coloca-se um X, que é o 10 em numeração romana, tem o espaço de um só caractere e resolve-se o problema de ficar sempre correta a conta e de não haver ambiguidades. Infelizmente, os criadores do nosso número de identificação civil, na altura ainda era o número de bilhete de identidade, tiveram uma ideia que não foi muito feliz, que foi quando o algarismo de controle é 10, coloca-se 0. E então o 0 passa a valer duas coisas, passa a valer 0 ou 10. E isso abre porta a erros. Cria ambiguidades. Cria ambiguidades, Vera, e abre porta a erros que não são detectados. Eu trago um exemplo que é até indicado, já estamos a ver, na capa do livro do professor Jorge Buesco, da Universidade de Lisboa, que retrata o trabalho desenvolvido pelo professor Jorge Picado, da Universidade de Coimbra. Ambos já estiveram cá nos Açores, em eventos da Universidade dos Açores. E ali apresentamos 2 números em que foi cometido um erro no algarismo das dezenas, portanto, houve uma troca entre esses 2 algarismos que estão ali assinalados a verde, e a verdade é que as contas funcionam, ou seja, fazendo aquelas contas, vezes 2, vezes 3, e depois adicionando tudo, temos múltiplos de 11, e o erro não é detectado se no primeiro 0 a valer 10 e no segundo 0 valer 0. Portanto, como há essa ambiguidade, automaticamente há erros que não são detectados. Não é muito grave no número de identificação civil, porque este algarismo raramente é usado no preenchimento de formulários. Mas é já mais grave no número de identificação fiscal, porque é idêntico a este sistema. A única diferença é que o algarismo de controle não está destacado, está incorporado no próprio número. O algarismo de controle do número de identificação fiscal é o algarismo das unidades. E, portanto, quem tiver um algarismo das unidades no seu NIF, no número de identificação fiscal, que seja 0,
pois está mais sujeito a erros que possam acontecer. Correr esse risco. Exatamente. E aí, tal como já referiu, no NIF está integrado. Está integrado, não exatamente. Está destacado como... Se não me engano, tem 9 algarismos e o algarismo control é o algarismo das unidades, o algarismo que está mais do lado direito, mas incorporado no próprio número. E, portanto, é uma fragilidade do sistema. Podia-se ter feito de outra forma, podia-se ter posto o X. Eu penso que os criadores, na altura do BI, não quiseram pôr o X porque quem visse um X no CBI ia achar um pouco estranho, que estava marcado ou que tinha algum problema no BI, mas havia outras formas de resolver o assunto e não criar essa ambiguidade. Portanto, a matemática também tem que se lidar com algum cuidado para evitar criar ambiguidades, porque em vez de ajudar, às vezes, se não fizermos bem feito, desajuda. E o resultado da matemática tem que ser sempre correto. Avançamos para os últimos 5 minutos da rubrica desta semana, porque o professor Ricardo Teixeira ainda tem também mais outras curiosidades para partilhar. Tenho, ainda no âmbito do cartão cidadão, só referir rapidamente que o número do utente também é um número de identificação com algarismo de controle. Faz-se muito parecido com o número de identificação civil que acabamos de ver, mas em vez de multiplicarmos por 2, 3, 4, 5, multiplica-se por chamados pesos, são os números que são utilizados, um pouco diferentes. É o 2, o 4, o 8, o 16, ou seja, sempre os dobros. E no final tem que se ter, também trabalha-se com os múltiplos de 11, mas não tem que se dar resto zero, ou seja, não tem que dar 0 no fim, mas sim 1. Ou seja, eu vou tirar 11 e no final tem que ter 1. É uma pequena diferença. E gostava de terminar exemplificando o número de identificação da Segurança Social. É o último que falta. Assim percorremos todos os números do cartão cidadão. Já temos uma imagem. Só por curiosidade, os números de identificação da Segurança Social de pessoa singular começam por 1, de pessoa coletiva começam por 2. Este é um exemplo que começa por 1. Estamos a falar no algarismo do lado esquerdo. Do lado direito, também por acaso é um 1, é o algarismo de controlo e o processo é sempre idêntico. O que acontece? Muda é os pesos, os tais números que nós multiplicamos. Agora, estes são um pouco diferentes e há quem já reconheça lá em casa o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e por aí fora como números primos. Ou seja, os números têm apenas 2 divisores, eles próprios e o 1. São números interessantes, já aqui falamos noutras ocasiões na rúbrica, que normalmente estão associados à sorte ou ao azar. O 7, por exemplo, à sorte, o 13 mais ao azar, a Itália mais o 17. Portanto, é interessante que os números primos geralmente geram assim também algumas reações interessantes. Ora, o que é que se faz? Só para exemplificar o número de identificação da Segurança Social. Fazemos essas contas. Aqui estão os resultados, portanto, temos aquelas multiplicações e, no final, o resultado é 399. Porquê? Neste caso, voltamos aos múltiplos de 10 e a ideia é tirar 10, ou seja, tirar as dezenas todas que posso tirar e, no final, não dá resto 0, dá resto 9. Ou seja, tem que sobrar 9. O algarismo das unidades, por outras palavras, tem que ser o 9. Vamos exemplificar também agora, na próxima imagem, a versão de tirar 10, ou seja, tirar as dezenas todas, como podemos ver ali, facilmente 29, tiro 2 dezenas, fico com 9, 46, fico com 6, 38 com 8, vou tirando as dezenas todas e depois aqueles resultados que estão ali a roxo, vamos ver na próxima imagem, também podemos ir adicionando. Por exemplo, o 9 mais 6 dá 15, tiro outra vez uma dezena, fico com 5 e assim sucessivamente, vamos ver nas próximas imagens, fazemos as contas, vamos tirando sempre as dezenas que podemos tirar, continuando na próxima imagem. Assim, 0, agora continuamos, já temos 6 e depois, com os últimos que faltam, terá que dar 9. Portanto, a diferença é que no final tem que dar 9. Ou seja, são exemplos interessantes no âmbito mesmo escolar das crianças, é um bom primeiro, exercício segundo, matemático. Terceiro ciclo, envolve as tabuadas, envolve alguma aritmética, mas relativamente simples. É bom também para o cidadão, qualquer pessoa que esteja interessada em perceber que a matemática está mesmo nas nossas carteiras, debaixo do nosso nariz, onde menos esperamos. E qualquer um dos cartões que nós possuímos. E o que é o algoritmo de Dam? Este é um exemplo engraçado. Queria mostrar, para só exemplificar o seguinte. Estes sistemas não são infalíveis. Detectam a maior parte dos erros. Por exemplo, os erros singulares, os erros da troca de algarismos, a maior parte deles detecta todos. Mas há erros que não são detectados. E então foi criado recentemente um novo sistema, por Dam, daí o algoritmo de Dam, em que não se usa a adição e a multiplicação usuais. Usa-se uma outra operação imaginária, que é apresentada na tabela que podemos ver na próxima imagem, que se chama asterisco. Portanto, não é adição, não é subtração, não é multiplicação, não é divisão, uma outra operação imaginária que se chama asterisco e essa tabela diz como é que nós podemos operar. E eu aqui, só por curiosidade, mostro o exemplo do que será um asterisco 0.
Para sabermos o que é 1*0, basta pensarmos no jogo da batalha naval e o raciocínio por linha e coluna. O 1 identifica a linha, o 0 a coluna, portanto vamos ver a linha do 1 e a coluna do 0 e, se o fizermos, vemos na próxima imagem que a interseção dessa linha com essa coluna, a linha do 1 com a coluna do 0, dá 7. E, portanto, 1*0 nesta nova operatória é 7. Vemos mais um exemplo. Na próxima imagem, 6*7. O que será 6*7? 6*7, vamos já à linha do 6 à coluna do 7, interceptamos e obtemos 1. Portanto, é uma nova operatória. É interessante ver que em cada linha e coluna daquela tabela não há repetições. Se lembra, de certa maneira, o Sudoku é um chamado quadrado latino e os Sudokus foram inspirados nesses quadrados latinos da matemática. E, portanto, só para dizer que há, de facto, sistemas mais eficazes, esse é considerado o mais eficaz que existe, trabalhando só com algarismos de 0 a 9, e usando apenas, a única dificuldade é que não usa a adição e multiplicação usuais. Tem uma tabela. Tem a tabela. Também com a tabela, um simples jogo de batalha naval, conseguimos chegar lá. Muito obrigada, professor Ricardo Teixeira, por estas explicações, também por essas luzes que nos traz sobre a matemática e sobre algo em concreto que usamos todos os dias. Uma boa tarde para si e até daqui a 2 semanas. Fica combinado. Obrigado. Obrigada. Poderá também acompanhar estas e outras sugestões na página do Facebook A Matemática ao Seu Encontro. Nós hoje ficamos por aqui. O encontro consigo está marcado para amanhã, novamente às 5. Até lá, continuação de uma boa noite. Até amanhã.